Olá, bem-vindo ao Contexto do Fim. Eu sou o pastor José Carlos e trago para você mais uma reflexão na Palavra de Deus. E o tema de hoje é as prisões da alma. Quando emprestamos um livro ou qualquer outra coisa, é muito comum a gente receber de volta em um estado assim meio deplorável, né? E assim também é com a nossa alma. Muitas vezes emprestamos a nossa alma às pessoas. É claro que a gente não usa esse termo no que se refere a empréstimo de alma, né? Mas é oportuno esse termo para que a gente possa entender essa reflexão. Mas como assim, pastor, emprestar a alma a alguém? Bom, no nosso universo de relacionamentos, de convivência, nós estamos sempre susceptíveis a emprestar a nossa alma às pessoas. E com isso, nós a expomos aos riscos de aprisioná-la. E uma alma aprisionada, ela tem suas oportunidades reduzidas ou roubadas, pois uma alma presa não se desenvolve, não desenvolve seu potencial, está sempre limitada às circunstâncias, a sentimentos, a sensações negativas, e sentimentos de fracasso, de derrota. Bom, mas entenda, Jesus não morreu apenas para nos libertar dos nossos pecados, Ele também morreu para libertar a nossa alma dos cárceres a que foram submetidas. Ouça o que diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E somente o conhecimento da verdade é que vai libertar de fato a nossa alma. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante para nós, porque é nela que está a verdade sobre a nossa existência e a verdade sobre Deus. Bom, mas como é que nós podemos emprestar a nossa alma? É possível emprestar a alma a alguém? Bom, nós emprestamos a nossa alma às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Algumas vão nos acrescentar algo positivo, construtivo, outras poderão nos aprisionar emocionalmente. Eu estou usando esse termo para expressar a profundidade do comprometimento da nossa alma com as pessoas, com situações, com sentimentos. E usamos a palavra emprestar porque sempre há a possibilidade de reaver de volta aquilo que foi emprestado. Bem, ocorre que há muitas situações em que a alma fica aprisionada. Que prisões são essas? Vamos ver aqui alguns tipos de prisões da alma. Primeiro, a alma pode estar aprisionada a um decreto, ou seja, uma palavra negativa, uma palavra de depreciação, uma palavra de maldição ou de rotulação que foi dirigida a uma pessoa causando trauma, insegurança, medo, enfim, a pessoa é sentenciada ao fracasso, à derrota, muitas vezes por palavras negativas dirigidas pelos pais, pelo professor, tipo, você é um vagabundo, você é um preguiçoso, você não presta, você não vai dar em nada. E assim, quando a gente usa esses termos com as pessoas, nós estamos procurando encarcerá-la numa condição. Quando isso vem de pessoas próximas da gente, então esse cárcere é mais profundo, né? Mas a alma também, ela pode estar aprisionada a lembranças do passado, ou seja, um sentimento de perda, uma situação de sofrimento, um trauma, um ressentimento e até mesmo um pecado, o que é muito recorrente, né? A nossa alma também pode estar aprisionada por algo que vivemos no passado e gostaríamos que voltasse. E aí a gente então se debruça nas janelas do passado e fica contemplando como era bom, como foi bom viver aquela época, e nos esquecemos de viver o presente e contemplar o futuro, né? E tem que se lembrar que não vivemos mais no passado, vivemos no presente, olhando sempre para o futuro. Então, se a tua alma está no passado, ela precisa ser liberta para você poder olhar para frente. Nós temos exemplos, né, de lembranças do passado com o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. E lá no deserto, muito tempo depois de terem saído do Egito, eles lembravam da vida no Egito, eles lembravam de como tinham lá os pepinos, os melões e tanta coisa gostosa, né? E esqueceram-se que eram escravos e que agora eram um povo livre em busca da terra prometida. E assim é também com a nossa alma. Muitas vezes ficamos presos ao passado por conta de algo bom que a gente viveu e agora a gente está passando por uma situação difícil, né? E a gente então começa a ter saudades do passado. Isso não é de todo ruim, não, mas a gente não pode viver mais lá.
E a nossa alma também pode estar aprisionada a um estado de espírito, como traumas, sentimentos de depressão, de rejeição, complexo de inferioridade, complexo de incapacidade, estatura, sou muito baixinho, sou muito gordinho, sou muito... Enfim, a gente pode estar preso a essa condição. A alma também pode estar emprestada ao mundanismo, como música, literatura, amizades, filmes, comportamentos de modo geral. E muitas vezes as pessoas não amadurecem ou se desenvolvem na igreja porque a sua alma está emprestada para o mundo, está aprisionada lá. E às vezes está na igreja, mas o seu coração, sua alma, seu pensamento está lá fora. E a alma também pode estar aprisionada à falta de perdão. Quando nós não perdoamos a pessoa que nos ofendeu, nós ficamos presos a ela. Nós nos tornamos escravos também dessa condição. A falta de perdão aprisiona a alma e a escraviza. E é por isso que temos que perdoar sempre, para não submetermos a nossa alma às prisões, ao cárcere. E a nossa alma também pode estar aprisionada a um hábito nocivo, como mentiras, maledicências, pensamentos impuros, glutonaria, vícios e etc. Tem crente que ainda não se libertou dessas coisas e vive uma vida de derrota. Sua alma está emprestada a hábitos nocivos. Isso para não dizer aprisionada, Uma alma livre, ela não está disponível para certos tipos de empréstimos. Emprestar ou não emprestar é uma questão de escolha. Assim como você pode emprestar um livro ou não, você também pode emprestar a sua alma. Bom, quando emprestamos nossa alma a alguém, nós podemos comprometer a nossa liberdade, nossa autoridade e nossos valores. Os empréstimos da alma podem nos tornar doentes fisicamente e também espiritualmente. Olha só, Jesus ele tinha alma livre, ele não se deixava envolver em nada que pudesse aprisioná-la. E ele mesmo nos deu a receita. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele se relacionava com as pessoas, mas ele não ficava preso a elas. E assim ele podia ajudar as pessoas a se libertarem. Não é que você vai colocar uma redoma diante de você para se proteger das más influências, dos relacionamentos. Pelo contrário, nós devemos nos relacionar com as pessoas, mas não devemos estar aprisionados a elas, não podemos estar condicionados a elas. Jesus era assim, ele amava as pessoas, só que ele era independente, ele não dependia das pessoas. E assim, ele ajudava as pessoas a se libertarem também. Ocorre que muitas vezes, amado, nós estamos presos na nossa redoma, no nosso cárcere, com as chaves na mão. Já imaginou que loucura, Parece que é coisa de doido. Você está preso e está com a chave da cela na mão. Você pode sair a hora que quiser e você nem sabe disso. E essa chave que você tem na mão é o perdão. Essa chave que você tem na mão é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deus te abençoe.